E aí, pessoal, vamos falar do discurso e dos bastidores do que a gente tem sobre Jean-Pierre. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra. R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade. Está aqui no link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Gente, hoje tem Grenal, é verdade, mas a gente pode falar de outras ações, esperando o clássico, lembrando que por volta de 7h30, 7:45, a gente entra com a nossa tradicional live pré-jogo. Mas eu preciso falar de Jean-Pierre. Por quê? Porque eu tenho notado uma grande diferença entre o que o Grêmio está falando e os assuntos, sobretudo, que o mercado tem se movimentado quando fala de Jean-Pierre. Eu anotei alguns pontos que é preciso que a gente coloque aqui como fundamento. Primeiro deles, o discurso do Grêmio. O Grêmio que inscreveu o Jean-Pierre no Campeonato Gaúcho, o Jean-Pierre está na lista do Campeonato Gaúcho, não foi relacionado, por exemplo, para o Grenal, mas está na lista do Campeonato Gaúcho. Ele que se recupera de uma lesão que ele teve no último jogo, a gente não sabe bem quando foi a última lesão que ele sofreu, mas acabou o DM relatando ali a dificuldade que ele teve. Depois veio aquele assunto envolvendo o pai do Jean-Pierre e também as questões relacionadas a críticas ao técnico Renato, o que piorou o ambiente dele. Mas oficialmente o que o Grêmio fala? O Grêmio diz que Jean-Pierre faz parte dos planos e que vai ser reutilizado. Se falou em uma reunião interna para tratar exatamente disso. Até aí, que bom, porque a gente torce que o Jean-Pierre de fato recupere o seu futebol e seja a opção para o Grêmio. Lembrando, o Grêmio tem o Pinares e começando a carreira o Pedro Lucas. É o que o Grêmio tem para ser meia. O Grêmio não tem outra opção ali, salvo se for contratar. Então o Jean-Pierre seria uma opção importante, sobretudo para uma temporada que vai cobrar demais essa questão de quantidade também. A gente sabe que eu nem entro muito na qualidade que o Jean-Pierre nos mostrou, porque nos últimos acontecimentos ele acabou não sendo tão fundamental assim dentro do campo, o que tirou um pouco até mesmo da nossa esperança em relação ao que ele pudesse nos trazer, nós que depositávamos muita esperança na figura do Jean-Pierre. Então, o discurso é, vamos reaproveitar Jean-Pierre. Só que a gente vai para a prática, porque a todo dia, e eu falo todo dia mesmo, a gente recebe informações de empresários que estão colocando Jean-Pierre ou tentando colocar Jean-Pierre, seja no mercado internacional, seja no mercado nacional. Vamos aos fatos, tá? Vamos aos fatos. O que a gente pode discutir com relação ao Jean-Pierre? O que a gente ouviu? Primeiro deles, o Bragantino. O Grêmio teria oferecido Jean-Pierre ao Bragantino como parte ou como pagamento da contratação de Claudinho. Isso foi discutido. Oficialmente o Grêmio não admite esse negócio. Oficialmente o Grêmio não admite. Mas sabe-se que algumas pessoas que têm autorização e têm muita relação no Grêmio fizeram essa movimentação. O que vem de Bragança? A direção do Bragantino não se interessa pelo jogador, não é o modelo de jogador que o Bragantino quer, e o negócio não sai, porque a tendência é que o Claudinho, inclusive, já tem um negócio encaminhado para o exterior. Olha só, o Bragantino. Aí a gente segue. Nas últimas semanas, quem tentou também e se movimentou, o Fluminense. Eu trouxe isso há bastante tempo atrás, ainda como tendência, isso se confirmou. Sondou a situação do Jean-Pierre para a tentativa de um empréstimo, porém o Grêmio não se interessa por empréstimo. Todo e qualquer empréstimo que sair tem que ter compra no final do empréstimo obrigatória. Então o Fluminense recuou. O Jean-Pierre, que é muito bem remunerado, que se movimenta para tentar também fazer isso, e aí a proposta dos clubes é, eu pago a metade, eu pago 30%, eu pago 40%. Imagine só o Grêmio emprestando para um time como o Fluminense, que joga a Série A do Brasileiro, e ainda assim pagando mais de 50%. Esse surreal não é o que vai acontecer, pelo menos é o que a gente acredita que não vai acontecer, e se acontecer, é quase um absurdo. Aí a gente segue falando dessa questão, porque também houve especulações envolvendo o
Flamengo. E essas especulações davam conta de que o Grêmio usaria o Jean-Pierre como moeda de troca para algum dos figurões do Flamengo. Isso todos rechaçam, o Flamengo e também o Grêmio. E aí a gente chega no ponto principal, que foi basicamente o que eu escutei de dois agentes, tá? O que é? A prioridade do Grêmio é negociá-lo para o exterior, de forma definitiva. E aí alguns contatos e algumas movimentações estão sendo feitas para ver como que Jean-Pierre é recebido nesse mercado. Os agentes que eu conversei me disseram: César, não é nada fácil colocar o Jean-Pierre no mercado do exterior. Por um motivo muito simples. O Jean-Pierre perdeu o espaço em relação a ele mesmo. O Jean-Pierre, que todos imaginavam pudesse ser um grande jogador, diminuiu de tamanho para o mercado. Eu não estou falando para o torcedor, muito menos para o Grêmio ou para até mesmo a condição dele. Estou falando para o mercado do exterior. O Jean-Pierre diminuiu de tamanho, em razão, obviamente, do que ele produziu dentro do campo. A característica do Jean-Pierre bate dúvida no mercado. O mercado vê o Jean-Pierre como um jogador sem intensidade, que, convenhamos, é a crítica do torcedor. Um jogador que é muito bom com a bola, que tem uma técnica que é só ver ele bater na bola que tu vê que ele é muito bom, só que a sua presença no campo sem a bola não interessa ao futebol, sobretudo europeu. E aí a gente começa a entender também as dificuldades. Tem mercado para o Jean-Pierre? É claro que tem. O Jean-Pierre já fez um grande contrato no Grêmio e vai ser muito bem sucedido no futebol. A questão é saber o tamanho dele. Se ele vai ser um jogador de ponta que pode chegar à seleção brasileira, ou se ele vai ser um jogador de segunda linha. Um jogador que vai ficar muito rico no futebol, como já ficou, mas que não vai, enfim, alçar voos gigantes como se imaginou que pudesse alçar. Essa relação do Jean-Pierre com ele é que precisa ser movimentada. E, sinceramente, neste momento, qualquer negócio que envolva o Jean-Pierre é menor do que há um ano atrás. E isso intriga o Grêmio, intriga o jogador e, obviamente, os torcedores, que, por consequência, não conseguem entender por que esse menino perdeu tanto espaço. O fato é que essa é a movimentação. O Grêmio absorve o discurso e acho que faz isso de forma coerente, porque não pode diminuir o seu produto, mas nos bastidores trabalha e trabalha muito para que Jean-Pierre vá para outro espaço e aí tente voltar a retomar a confiança na sua carreira. Vamos ver o que vai acontecer. Do jeito que vai, sinceramente, eu não acredito em saída dele por falta de opção. E aí nós vamos testá-lo mais uma vez aqui dentro e torcer para que ele renda mais. Eu acho que essa é a situação. E aí, obviamente, também cobrar do Renato uma melhor condição tática do time para que a gente tenha o máximo desses jogadores, que já foram melhores do que são, na grande maioria. E isso preocupa e preocupa muito também quem está olhando o futebol de fora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.